Você está em casa aí, participando dessa live aí, quer dizer, você está quente aqui dentro, mas que a tua presença aqui seria melhor ainda, mais quente ainda, mais um corpo aqui dentro para esquentar, amém? Quem está orando aqui para nós abençoar a igreja e comprar um ar-condicionado? Quem está orando aí? Sabia, temos 4 desafios grandes na igreja, importantes na igreja. Se você olhar assim para a igreja, assim, tem muitos anciões já, assim como eu estou chegando já à terceira idade, daqui a pouco a gente não aguenta subir na minha escada nem a rampa, precisamos do elevador. Esse ventilador usa venta quente, resolve nada, precisamos comprar um ar-condicionado. Nosso sapato aí, as mulheres, os homens, sai tudo com sapato cheio de poeira, por quê? Temos que colocar o piso. 3 assuntos importantes na igreja tem que fazer, temos que ver. Estou orando por isso, igreja. Deus vai prover na vida de vocês, que possa abençoar a igreja, comprar aí o piso para a igreja. Chega assim e fala assim: pastor, quanto é o piso da igreja? É X, manda comprar. Você crê nisso, irmão, para fazer esse milagre? Amém, igreja? Deus é poderoso. O ar-condicionado, o elevador aí, está chegando a uma certa idade aí, já está cansado, subindo, remando ali. Jaco Silomar, então, sobe remando ali, cara. Eu com meu 2 joelhos machucados, quando chego aqui em cima aqui, o joelho esquerdo fala assim: troque, troque, troque. Eu falei: meu Deus, só Jesus na causa. Mas a toda viver pela misericórdia de Deus, né? Eu queria que você, quando eu estou falando aqui, você abra a tua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9. Quando eu estou falando aqui, nós orarmos ao Senhor, pedir a Ele que venha nos dar sabedoria, discernimento, que venhamos ser um instrumento nas mãos dEle, ser uma bênção, que essa palavra nessa noite, o som com óleo, seja uma bênção neste lugar. Quem vem buscar a bênção aqui nessa noite? O toque especial, isso aí. Se tu veio buscar, tu vai receber. Só recebe quem busca. Quem fica em casa, sentado, esperando, olha por mim, vocês olham por mim, olha por mim, não, a bênção não chega, não. Tem que buscar. O Senhor disse: esforça-te, esforça-te, vamos se esforçar. Amado, eu titulei essa mensagem: atitude de uma discípula. Pastor, por que uma atitude de uma discípula? Pode também ser de um discípulo, porque eu não usei 2 nomes, eu sou uma discípula, porque eu vou falar sobre uma mulher nessa noite, que eu me lembro na unção com o óleo passado que eu ministrei sobre mulheres, atitude de mulheres, das mulheres, e nessa noite eu vou falar de uma discípula, uma mulher a qual Deus usou ela como instrumento, uma mulher voltada para a obra de Deus, com o coração voltado para a obra. A Bíblia não relata muito sobre ela não, mas ela teve uma grande importância na palavra de Deus. Vamos lá orar a Deus. Espírito Santo de Deus, queremos nessa noite entregar em tuas mãos, ó Pai, as nossas vidas, Pai. Pedir primeiramente, Pai, que perdoa nossos pecados, nossas falhas, todas as nossas iniquidades, ó Deus. Obrigado, ó Pai Celestial, pelo dia que Tu nos fez, Senhor. Ó Pai, qual os livramentos nos deste, por isso estamos aqui nessa noite alegre, ó Deus, para glorificar e exaltar a Ti, porque Tu nos deste um dia de vitória, Senhor. Quantas balas, quantos livramentos nos deste durante o decorrer do dia, Deus, ao levantarmos até chegarmos em casa, tomar um banho e ir para a igreja, muitos livramentos, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Agora fala, Pai, usa meus lábios como instrumento de Tuas mãos, que não venha ser eu a falar, mas sim Teu Espírito Santo, ó Deus, a abençoar a Tua igreja de uma forma especial, Senhor. Derrama a Tua Shekinah, derrama o Teu poder de uma forma especial nesta noite, ó Deus. Nós louvamos a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, a palavra de Deus, em Atos 9, 36, ela relata sobre a mulher chamada Docas. Quando a gente fala com Docas, quem é aqui da antiga, Docas é um lugar que é bem conhecido como porto, onde para navio. Docas. Hoje a gente fala porto, mas fala Docas. E essa mulher, Docas, ela não fala, a Bíblia não relata muito sobre ela não, mas o pouco que a Bíblia relata sobre ela é o suficiente para nós nessa noite sair daqui abençoado.
O pouco que a Bíblia fala, em poucos versículos, não fala mais nada. Você pega a Bíblia, não fala mais nada sobre ela. Mas o pouco que a Bíblia fala, ela nos dá um ensinamento a nós, cristãos, servo do Senhor. O amor de Deus foi derramado no coração dela. A Bíblia relata que Dorcas era uma mulher, tinha algumas qualidades muito boas. Amar o Senhor teu Deus em primeiro lugar e a ela, ao próximo como a ti mesmo. Ela tinha amor às pessoas. Ela tinha amor de caridade, de se doar, de se entregar para as pessoas. Dorcas foi uma mulher cristã, criada na cidade de Júpiter. Se nós analisarmos o contexto, a palavra Júpiter é uma cidade portuária. Dorcas, por que Dorcas? A Bíblia relata que a palavra Dorcas, traduzida em aramaico, ela chama-se Tabita. Quer dizer, significa gazela. Eu nunca vi uma gazela feia. Eu fui saber o que significa gazela. Diz assim, olhos brilhantes. Olhos brilhantes. Diz mais ainda, agilidade. Tem agilidade. Quem aqui quer ter olhos brilhantes e ter agilidade? Todos nós queremos ter, né? Mas que é o brilho do Senhor. O brilho humano não serve para nada, mas o Senhor é derramado no nosso coração de uma forma especial. Na palavra de Deus, que nós vamos ler agora, diz assim, havia em Júpiter uma discípula. Olha o que a palavra de Deus diz. Havia em Júpiter uma discípula. Quem subentende por isso? Só existia ela como cristã lá? Está dizendo isso aqui. Mas não é só isso, tem mais coisa. Ela é uma discípula, chamada Tabita, que traduzido se diz, Dorcas, estava cheia das boas obras e esmola que fazia. Olha só, cheia das boas obras e da esmola que fazia. Não é esmola você dá dinheiro, não. Esmola é você servir, teu coração para servir, teu coração voltado para abençoar as pessoas, teu coração aberto nas coisas de Deus, o coração trancafiado, preso, seguro. Amados, quando eu brinquei aqui a respeito do ar-condicionado, do piso, eu só brinquei, mas é uma realidade que precisamos. Nós precisamos disso. Ah, pastor, o que tem a ver isso com a unção com óleo? A unção com óleo é uma coisa, estou explicando outra. A unção com óleo ela vem no teu coração. Quando você vem com o teu coração cheio da presença de Deus, tu vai receber a unção. Não tem nada a ver a unção com óleo, com piso, com ar-condicionado, com ventilador. Não tem nada a ver. Mas eu quero dizer para você, nós temos o teu coração voltado para a obra de Deus, cheio da presença de Deus. E a Bíblia diz isso, estava cheio das boas obras e da esmola. No 37 diz, e aconteceu naquele dia que, enferma, ela morreu, e tendo levado, depositado no quarto no alto. E como Lida era perto de Júpiter, ouviu os discípulos que Pedro estava ali. O que Pedro tem a ver com a morte de Dorcas? O que tem a ver? Pedro é um discípulo. O que Pedro tem a ver? Pedro estava ali. Versículo 31. Aí mandaram chamar 2 varões, rogando que não se demorasse para chegar àquele lugar. Não demore, Pedro, vá rápido que Dorcas morreu. E levantando-se, Pedro foi com eles. Quando chegou lá, o levaram ao quarto do alto, e todas as viúvas o rodeavam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fazia quando estava com elas. Mas Pedro fazendo a sair a todos, pôs-se de joelho e orou, e voltou-se para o corpo e disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou. Versículo 41 diz assim, e ele, dando-lhe a mão, levantou e chamou os santos e as viúvas, apresentou-a viva. E foi isto notório por todo Júpiter
E muitos creram no Senhor. Olha o milagre aqui. Muitos creram no Senhor. Muitos creram no Senhor. Como eu falei, a Bíblia ela relata muito pouco sobre Dorcas. Muito pouco, coisa simples sobre Dorcas ela fala. Mas do pouco que ela fala é notável o caráter da mulher chamada Dorcas. Ela tinha o coração totalmente aberto, receptível à obra do Senhor. O pastor Jorge falou que hoje, que no dia 4, a igreja o evangelismo está convidando você a participar de evangelizar ao redor da igreja, o teu vizinho, o teu parente. Eu quero dizer para você, irmão, a bênção acontece quando nós se doamos ao Senhor. O milagre acontece quando se doamos a Deus. O milagre acontece quando nós abrimos o coração e falamos: Senhor, entra, faz morada, me usa como instrumento em tuas mãos. Eu creio que Dorcas aqui ela foi usada por Deus, porque Deus o abençoou de tal forma que ressuscitou ela, está na palavra. Ela notava o seu caráter, ela é chamada no texto como na Bíblia, como o quê? Uma discípula. Isso significa que ela era uma cristã. Aí tu fala assim: como é que Dorcas era cristã? Se nós olharmos um pouquinho atrás, lá no Atos 8:40, Filipe, nas tuas viagens itinerantes, pregando pela Ásia, eu creio que quando Filipe estava pregando, ela estava sentada no banco, assim como você, como eu estou aqui, como nós chegamos na casa do Senhor, todo quebrado, ela estava no lugar lá, ouvindo Filipe falar. Ela aceitou Jesus. Quem é esse homem? Eu quero esse homem. Quem é Jesus? Filipe foi embora, discipulou ela, deixou aqui, saiu, foi para outro lugar, deixou ela como discípula. Qual a função do discípulo? Discipular alguém. Levar alguém a Cristo, mostrar as coisas maravilhosas que a Bíblia faz, mostrar as coisas maravilhosas que Jesus Cristo faz no nosso coração, faz em nossa vida, faz em nossa família, faz na nossa vizinhança, faz no nosso trabalho. Essa é a função do discípulo. E Dorcas tinha essa função. Aqui diz que ela fazia túnica, fazia as vestes, mas e as outras coisas? Porque a Bíblia fala pouca coisa sobre ela. Mas eu creio que ela não fazia só isso. Aquelas mulheres que iam lá buscar uma túnica, eu creio que ela falava de Jesus Cristo. Ela apresentava Jesus Cristo vivo, reto, surreto, vivo, falando para ela, pregando, ministrando no coração dela, falando, não perdeu a oportunidade. Abri um parênteses aqui. Essa semana passada, eu tive a oportunidade de um cliente chegar na minha loja, na minha oficina. Eu perguntei para ele assim: está sumido, meu irmão? Aí ele: rapaz, eu estou com a depressão. Cara, tem um pouquinho de mais que a gente, né? Estou com a depressão, rapaz. Ele baixou a cabeça, perguntou o que queria falar. Eu não podia ajudar ele no trabalho. Aí quando ele falou assim, ele: reza por mim. Aí ele virou as costas. Eu falei: irmão, chega aí. Vou rezar por você não, vou orar por você. Posso orar por você? Botei as mãos na cabeça dele, comecei a orar por ele na oficina. Hoje eu estava sentado, estava na porta da oficina, põendo uma peça, passou ele de carro. Ali, irmão, graças a Deus. E Deus deu vitória a ele. Deus deu vitória a ele. Eu quero dizer para você, Tabita, a Dorcas, era a mesma coisa. Quem ia fazer uma túnica com ela, eu creio que nunca saiu de lá se ouviu uma palavra que Jesus cura, salva, liberta, restaura, transforma. Esse é o milagre. O milagre não é você ser curado, não. O nosso corpo aqui, irmão, do pó veio, do pó vai voltar. E nós temos que ser curados da alma, do espírito. É essa que Deus quer de nós. Falamos do poder dele, falamos da grandeza dele, falamos do amor dele. Isso que Deus quer de nós. A palavra diz que Tabita morava em Júpiter, cidade portuária. Se você pegar o texto, você vai ver que essa cidade de Júpiter, esse porto, foi o mesmo porto onde Jonas se afugentou da presença do Senhor. O mesmo porto que é onde ela morava, na cidade
Júpiter, foi o mesmo lugar, o porto onde Jonas se afugentou, correu para o navio, e todo mundo sabe da história dele. O barco não foi a pique enquanto ele foi lançado ao mar. Por que isso, irmão? Ele não estava querendo ser um discípulo do Senhor, ele não estava querendo ministrar o que Deus estava fazendo para com ele. E a Tabita não, a Dorcas não, ela queria falar, ela não tinha oportunidade, falava. Isso que Deus quer de nós temos o instrumento usado e usado nas mãos dele. A cidade de Júpiter hoje, ela é chamada Jafá. Ela fica ao sul de Tel Aviv, Israel. O texto bíblico diz que Dorcas era notável pelas suas boas obras. Notável. Só por isso, notável pelas suas boas obras. Eu creio que Dorcas não devia ser uma pessoa simples. Para as pessoas procurarem ela e ela abrir a porta, ela devia ter uma simplicidade incrível. Abrir a porta para ouvir alguém, para abençoar alguém, fazer uma túnica, fazer uma veste, costurar uma roupa, dar um prato de comida, dar uma água gelada. Vai chegar na o cara todo mundo dá uma água, tu vai na torneira, pega uma água quente, dá o cara não, dá melhor, dá o teu melhor. Dá o teu melhor, que você vai ser agraciado por Deus. Quando nós damos as coisas de melhor para Deus, nós somos mais abençoados. Não é você dá migalha para os outros, não. No que esse pão dá com mofo, dá para aquela pessoa, não faça isso, dá o melhor que tu tiver na tua casa para abençoar as pessoas. O que não serve para você também não serve para o outro. Nós temos que ter essa convicção. Eu creio que Dorcas era assim. O que de melhor que ela podia dar, que vestimenta, fazer uma túnica, costurar uma roupa, mas a oportunidade ela nunca deixou de falar. Cuidava dos pobres daquele lugar e fazia muitas obras de bondade e compromisso. Dorcas realmente procurava obedecer os mandamentos divinos de amor. Ela procurava obedecer os mandamentos de amor. O amor dela era tão grande que ela vivia para ir. Que alegria! Meu irmão, você olha assim, eu estou dizendo assim, nós temos luta, dificuldade, peleja. Todo dia temos que matar um leão, um gigante. Todo dia temos que matar, nós crentes não temos facilidade. A Bíblia diz que o Senhor falou assim, vem que vai ser fácil, não. Vem que, tranquilidade, o mar vai ser tranquilo. É igual de Saquarema o mar. Se vier Deus, é igual o mar de Saquarema, ele bate mesmo. Sacoleja, joga você para lá, joga você para cá. Se não estiver preparado, tu vai afundar. Se vier Deus, é isso. Olha o que ele diz, porque somos feitura sua. Olha o que ele diz, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Em título 3, versículo 8, diz assim, fiel é a palavra, e isto quero que deveres afirmar, para que os que creem em Deus procurem aplicar as boas obras. Você crê em Deus, irmão? Aplica as boas obras, libera teu coração, aplica as boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas para o quê? Para o homem. É proveitoso para servir a Deus. É proveitoso. Quando você sai do teu banco aqui, está enfileirado aqui os homens que vão administrar a unção com óleo. É prazeroso servir a Deus. Mas eu quero dizer para você, se você não vier com o teu coração aberto, você não recebe. A morte de Dorcas. A Bíblia relata que ela teve que um câncer, a Bíblia não relata que ela teve uma parada cardíaca, a Bíblia não relata nada sobre isso. Somente ela adoeceu e morreu. Adoeceu e morreu. Acabou. Dorcas morreu. A Bíblia também não diz que Dorcas era velha ou nova. Mas eu posso fazer um paralelo que quando diz que ela era uma gazela, é coisa nova. Mas alguns historiadores podem dizer que ela era uma jovem senhora também, de idade. A Bíblia não relata isso. Eu imagino a proporção que Deus tem feito para com a vida de Dorcas. O instrumento dela.
A morte de Dorcas causou grande comoção naquela cidade. Dorcas morreu. Eu creio que Dorcas morreu. Teve muita gente, as viúvas ficaram todas desesperadas. E agora? Quem é que vai costurar minha roupa? Quem é que vai fazer minha túnica? Quem é que vai me ajudar com o alimento? Quem é que vai fazer isso, fazer aquilo? Quem? Eu creio que as viúvas ficaram todas apavoradas. Tudo apavorado. Quem vai falar de Jesus para a gente? Que quando vão sentar lá para conversar, falar que Jesus cura, salva, liberta, restaura, quem é que vai falar? Aquelas viúvas ficaram assim, uma grande comoção. Mas no texto bíblico diz que 2 homens foram buscar Pedro, que estava na cidade de Lida, a 17 quilômetros aproximadamente do local. E imediatamente Pedro veio. Isso vai me lembrar quando Marta e Maria estavam com Lázaro passando mal, à beira da morte, mandaram chamar Jesus. Jesus, vamos voltar que Lázaro está quase morrendo. Vamos na frente um pouquinho, vamos ali, depois a gente vai volta atrás. Isso percorreu 3 dias, mas a Bíblia diz que Pedro, na mesma hora, Pedro voltou. Na mesma hora, Pedro chegou naquele lugar. Ele não olhou a circunstância, ele voltou para a cidade, ele veio para a cidade com os homens. Jesus não. Lázaro espera. A enfermidade dele não é para a morte, não, é para a honra e para a glória do nome do Senhor. Agora, fica a pergunta, por que foram chamar Pedro a 17 quilômetros ali? Tem relato na Bíblia que Pedro curou alguém? Tem relato na Bíblia que Pedro ressuscitou alguém? Alguém ia falar que Pedro botava a mão assim no morto, o morto levantava? Mas Jesus tem. Jesus tem. A filha de Jairo, a filha da morta dormindo. Está dormindo. Ninguém teve relato. Por que chamar Pedro? Muitos historiadores, do que eu estava pesquisando, diziam que era para Pedro chegar na cidade, consolar a família, consolar os amigos. Vou abrir uma aspa, um país novo. Quando morre alguém, não chama um pastor, ou chama um padre, chama um líder espiritual para dar uma palavra, ou uma autoridade para dar uma palavra. Eu creio que foi bem uma coisa, chamaram Pedro para isso. Alguns pensaram assim, mas outros não pensaram assim. Em Romanos capítulo 12, 15, diz assim, Romanos 12, 15, precisa abrir, está no multimídia, diz, alegai-vos com os que alegram, e chora com os que choram. Alegrai-vos com os que alegram, e chora com os que choram. Eu quero chamar o Pedro para isso. A intuito daquele povo de chamar Pedro era para isso. Pedro, vem cá levar uma palavra, Pedro. Mas outra parte achava diferente, achava que Pedro poderia fazer o milagre da ressurreição, porque ouviu falar que Pedro, na primeira aparição dele, salvou mais de 2.000 homens na primeira passagem dele, que pregar. Na primeira passagem dele pregando, mais de 2.000 homens se converteram ao Senhor, 2 ou 3.000, estou assim. Eu não me detenho nessa passagem. 3.000 pessoas convertidas. A Bíblia diz que Pedro, quando passava, a sombra curava. Alguém lá tinha fé para dizer, saber, pode chamar Pedro, que Pedro vai chegar aqui, vai resolver o problema. Vai resolver. Pedro não tinha poder para nada. Não tinha poder para nada. A Bíblia diz que quando Pedro chegou naquele local, as irmãs chegaram para ele, Pedro, perdemos uma grande amiga, era uma mulher de bom coração, ela se doava para a gente, nós viúvas, para nós precisávamos, ela se doava. Pedro chegou assim, olha só, vamos lá fora, deixa eu ficar aqui sozinho com ela aqui. Pedro se postou diante de Deus, Senhor, tu falaste que o homem faria obras maiores que ti. Está aqui, tu ressuscitou Lázaro.
Tu ressuscitou a filha de Jairo, o filho da mulher de Naim. Tu ressuscitou. Está aqui, Senhor, essa mulher, Senhor. Que é quando eu ponho minhas mãos, Senhor, que o milagre possa acontecer. É esse milagre que vai acontecer nessa noite aqui. Você está enfermo aí, você possa crer que quando o homem de Deus botar a mão na tua mão, vai ser curado. Sabe por quê? Não é o homem que faz a obra, é o Espírito Santo de Deus que está aqui nessa noite para fazer a obra na tua vida, na minha vida, na nossa vida, na vida dessa igreja, a vida nesse bairro. É o Espírito Santo de Deus. Não foi Pedro, não. Foi Pedro, não. Pedro não tinha poder para isso. A ressurreição de Dorcas. Eu botei 4 atitudes. Primeira atitude, o chamado. Pedro atendeu o chamado dos crentes de Júpiter. Rapidamente foi ao lugar do corpo estava. Ele pensou 2 vezes. Opa, vou lá. Sabia que ia fazer. Mas eu vou lá, vou com o Senhor. Eu ando com o Senhor, eu vivo com o Senhor. Fui discípulo dele, vi ele fazer milagre, eu vi ele curar, vi ele libertar, eu vi ele restaurar, eu vi cego enxergar, coxo andar. Eu andei por sobre as águas, quando não botei meu coração em iniquidade, afundei. Eu vou no nome do Senhor Jesus naquele lugar. Primeiro chamado, primeira atitude, o chamado. Meu irmão, quer dizer para você, não temas quando Deus chamou você. Não temas quando Deus te chamar, fala, vá. Quando Deus fala, para. Precisamos ouvir atentamente a voz de Deus. Que eu falei aqui, todos nós temos lutas, todos nós temos uma peleja, todo dia. Segunda atitude, mas o apóstolo Pedro pediu que todos saíssem daquele lugar, todos, só eu e Dorcas. Já falei, ele se ajoelhou, orou a Deus, clamou a Deus e Deus deu vitória. Terceira atitude, diz, imediatamente abriu-se os olhos de Dorcas. Imediatamente, não teve meio termo não, espera 10 segundos, 20 segundos, 1 hora, meia hora, não, a Bíblia diz que imediatamente Dorcas abriu os olhos e enxergou. Imediatamente. Quer dizer para você, irmão, o milagre é instantâneo. O milagre que Deus faz é instantâneo. Deus é o Deus do milagre, é o Deus do impossível. Nós cantamos aqui, poderoso Deus, poderoso Deus. Ele está aqui nessa noite. Quarto, para nós encerrarmos, atitude da multiplicação. Em Atos 9, versículo 42, diz assim, está no multimídia, e foi isto notório por toda a cidade de Júpiter. Toda a cidade. Eu botei cidade, mas não tem cidade não, por toda Júpiter. E muitos creram em quem? É uma multiplicação, não é uma multiplicação? É uma multiplicação ou não é uma multiplicação? Todos creram. Não diz que um creu, outro não creu. Todos creram no poder de Deus. Sabe o que é isso? É a graça desse Deus. É a graça desse Deus. É a graça desse Deus. Nós servimos, irmãos. É a graça desse Deus que nós nos postamos diante dele. É a graça dele. É a que nos faz continuar servindo a ele. Continuar crendo nele, é a graça dele. A notícia da ressurreição de Dorcas percorreu toda a cidade de Júpiter, no Senhor. Isso significa que pela ação do Espírito Santo de Deus, não foi Pedro não. Pedro não tinha poder para nada, assim como os homens que estão aqui na frente não tem poder para nada, mas a autoridade sobre cada um deles tem poder, porque é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Eu queria chamar os músicos aqui em cima. Não é o poder do homem, não. O homem não tem poder para nada, não. É o poder do Espírito. Aquelas pessoas entenderam que o poder da ressurreição de Dorcas não tinha nada a ver com Pedro.
Pedro foi somente um instrumento de Deus. Pedro foi só um instrumento de Deus. Nós pegarmos a vida de Pedro, Pedro era um homem que andava com Deus, lado a lado, mas Pedro negou Jesus 3 vezes, Pedro cortou a orelha do centurião, Pedro era um meio rebelde, meio rude, mas não foi Pedro não, foi a graça de Deus, a graça do Espírito Santo de Deus que se manifestou naquele lugar. Cristo, quem foi glorificado foi Cristo. Está escrito no corredor assim, e foi isto notório por toda a Júpiter, e muitos creram em quem? No Senhor Jesus Cristo. Você crê no Senhor Jesus Cristo? Pode dar um aplauso.